Fala galera, Minuto 90 aqui em São Paulo e hoje nós estamos aqui com o jornalista Mário Marra dos canais ESPN. Prazer, Mário. Prazer é meu. Vitor. Tudo bem? Bem? E aí, Mário, tranquilo, Matheus? E hoje nós vamos fazer uma pequena entrevista com ele para saber um pouco mais sobre a carreira dele e sobre futebol em geral, das opiniões dele do momento atual do futebol. Habilitação do Rio. Gosto de mim. Acertos na régua. Gosto de quintim. Olha, gostei. Mário, Sim. Você sempre sonhou em ser jornalista? Não. É uma coisa meio louca na minha vida. Eu sempre fui muito ligado ao jornalismo esportivo e sempre gostei muito de ler. Mas eu não sabia direito o que eu ia fazer. E aí fiz vestibular e início de faculdade. Fiz vestibular para educação física 2 vezes, passei em um. O outro não passei. O que eu passei, eu tinha acabado de operar do joelho. Aí tive toda a dificuldade do mundo para fazer o teste físico, que na época era, não sei nem, depende da faculdade, né? Na época ela reprovava. Fiz geografia, ficava tentando entender o que eu queria da minha vida. E depois eu achei que eu fosse trabalhar com educação. E aí eu fiz quase 3 anos de pedagogia, que eu queria ser de alguma forma estar ligado à educação. E aí comecei a fazer publicidade. Fiz um período e pouco de publicidade e entendi que estava errado, que eu sempre quis mesmo fazer o jornalismo. Algo relacionado à comunicação. Mas sempre bastante das áreas que você chegou a cursar ou chegou a planejar trabalhar era ligado à comunicação, só que de uma outra forma, né? Sim, acho que sim. Eu sempre fui muito mais de humanas. Sim. E sempre adorei futebol. E até naquela época, vale contextualizar, naquela época você não tinha tanto acesso à informação como hoje em dia. Mas eu era meio chato de pesquisar as coisas, de querer entender, de querer fuçar. Mais crítico, né? E de tentar entender mesmo a origem, por que tal time tem isso, por que tal... Sempre quis entender um pouco mais. Hoje em dia você consegue fazer isso sentado Na sua casa. no metrô, né? Sim. Você tá lá no celular, você faz... Mas antigamente você tinha que pesquisar, né? Tinha que ir para a biblioteca, você tinha que, às vezes, buscar essa informação de forma diferente. E eu sempre fui meio chatinho nesse sentido, de querer entender um pouco mais. Mário, e pelo que você falou, você passou por muitas áreas. Quantos anos você tinha quando você iniciou no jornalismo? No jornalismo mesmo, eu iniciei com 28 anos. 28? E você participou de transmissões de uma Copa do Mundo, né? Sim, participei de várias. E como foi para você participar pela primeira vez, por exemplo? A primeira vez foi Tubão, né? Eu não viajei. Na verdade, eu fiz a Copa do Mundo do Brasil e as outras todas do estúdio. Mas eu já era mais maduro, né? A primeira Copa do Mundo é um fascínio. Para quem adora futebol, a primeira Copa do Mundo é uma coisa que você tem dificuldade até para conseguir, em alguns momentos, naquele momento, organizar minhas ideias e tentar tentar me fazer entender. Porque você fica eufórico, tudo. Só que é claro, o tempo vai passando e até durante a competição conviver com a ansiedade, isso é natural, normal, e entender que aquilo é uma oportunidade de ouro, que muita gente queria estar naquele lugar ali e tentar fazer o melhor. Mas isso é a vida, né? A vida é assim também, é da gente pensar o que a gente está fazendo o tempo inteiro e valorizar cada situação. Mário, e você já trabalhou em outras áreas do jornalismo, por exemplo, na televisão, no rádio. Você tem alguma preferência por alguma das outras áreas? Nesse momento, essa pergunta é difícil, porque eu sempre adorei rádio. Rádio é a minha escola, eu trabalhei, tem coluna em jornal, em internet o tempo inteiro, tudo, mas rádio é a minha escola. Só que eu gosto bastante da televisão também. E até agora eu tenho feito muito mais coisa na TV, trabalho na Rádio Globo, na Rádio CBN, mas tenho feito muito mais coisa na TV. Eu vou responder, não vou fugir não, gosto mais de rádio, mas a TV está chegando muito perto. Tá.
Então, Mário, eu tava vendo sobre a sua carreira e eu vi que na sua primeira transmissão na rádio, você indicou um jogador para entrar no jogo. Sim. E esse cara entrou, sofreu o pênalti que resultou no gol da equipe. E logo na sua estreia, você considera que você estreou com o pé direito, que foi a melhor estreia que você poderia ter? Sim. Era um projeto diferente, né? Era na rádio CBN-BH. A CBN-BH não transmitia jogos de futebol. Começou a fazer e era realmente uma fase experimental. E aí esgotou a agenda deles lá, né? Eles iam chamar para jogos do Atlético, que era em Belo Horizonte, alguns ex-jogadores, personalidades. Para jogos do Cruzeiro, alguns ex-jogadores, personalidades. Jogos do América, a mesma coisa. A agenda do América esgotou antes. Não preciso explicar por quê. E aí eu era amigo do gerente de jornalismo da Rádio CBN e tinha jogado futsal. Tinha jogado futebol de salão, futsal nem existia. E aí ele me chamou para fazer uma graça lá, né? E é verdade, eu conhecia o Tuxo, que era o jogador, sim, né? sim. Eu conhecia, na verdade, até o irmão dele, o Alessandro, jogava muita bola. E eu pensei, falei, quer saber, eu posso não falar isso e pode passar batido. Eu posso falar isso e eu posso dar sorte de essas coisas acontecerem. Até porque realmente eu sabia o que eu estava falando, eu conhecia o jogador. Você tinha um embasamento, né, para falar que ele poderia mudar o jogo. Ele entrou pelas características individuais dele, pelo jeito dele jogar. Ele criou a jogada, pênalti, do pênalti saiu o gol. Isso foi realmente... se você quiser falar mil coisas, para mim isso é sorte também. Ah, mas é porque você conhecia. Ok, beleza. Mas eu falei. Outras 1000 vezes eu pensei e não falei. Aí até depois que saiu o gol, você fala assim, caramba, 1 minuto antes eu pensei e não falei isso. Devia ter falado, né? É bom, porque não é que é bom para sua vaidade, é bom porque enriquece a transmissão também. Sim, fica legal, sim. É uma coisa atrai o diferente, público, né? Fica... ali tem sim, obviamente, a competência, mas tem a sorte também de você ter... Opa! Falei do cara e o cara sofreu o pênalti. O cara nem tinha entrado, ele entrou e sofreu o pênalti. Então, você estava falando também que hoje é muito fácil as pessoas terem acesso à informação. Como você disse, no metrô a pessoa pode ter acesso à informação. E não só ter acesso à informação, mas como produzir jornalismo ficou muito mais fácil. As pessoas hoje em dia podem produzir para portais alternativos e qualquer pessoa que gosta de futebol conhece futebol. De vídeo, eu tenho certeza que todos vocês aqui sabem muito mais que eu. Mas continua, vai. Então, mas por exemplo, o que você acha dessas novas formas de se produzir jornalismo esportivo? Você acha que, por exemplo, na minha opinião, eu acho ótimo também, porque, por exemplo, nós somos estudantes, mas mesmo assim a gente produz. E não só nós que estudamos jornalismo, mas outras pessoas que não estudam, mas gostam, podem produzir também. Eu acho que as fontes, elas vão sempre estar aí. Porque, por exemplo, estraga o metrô. Estragou o metrô, quer queira, quer não, o grande público não vai no seu blog. Ele vai querer ouvir na rádio Bandeirantes, na CBN, que tem acesso na mais Jovem fácil. Pan, ou seja, o jornalista que responde por um grande veículo, os grandes veículos eles vão continuar. Mas é óbvio que eles erraram, e eu falei, eu tento aprender a cada dia, eu preciso aprender, eu tenho que me coçar para aprender, para sair do meu lugar. Os grandes veículos erraram muito e a democratização da informação hoje permite que você... mas peraí, eu quero fazer esse videozinho. E você pode fazer coisas ótimas, maravilhosas, interessantes. As coisas podem conviver juntas. Um não precisa ser inimigo do outro. Dá para trabalhar junto, pode a internet, trabalhar. A televisão, e a especialmente, rádio. até nem trabalhar junto. O público pode ter acesso à informação sua e acesso à informação da Rádio CBN, da ESPN, do Sport TV, da Fox. A informação está aí para todo mundo, né? Exatamente. A forma que a gente trata a informação. Olha, sinceramente, eu espero que você trate bem. Porque se você tratar bem a informação, você vai persistir, você vai durar. O seu nome vai continuar por muito tempo. Se você for leviano com a informação, você vai dar um boom. E depois vai ter o boom. Sim. Porque as pessoas não vão perder o que levariam a te procurar. Ela ia te procurar porque você arrebentou no caso da transferência do X. Só que depois da do X,
Você chutou errado da do F, da do Y, da do H. Por exemplo, 5 que você errou vão ter mais repercussão do que uma que você acertou. E aí, assim, eu prefiro a oficial. Entendeu? Saiu lá no Globoesporte.com. Saiu lá na Gaúcha. Saiu na Rádio Itatiaia. Beleza. Sim. Saiu, entendeu? Eles não estão brincando de fazer jornalismo. Repito, erram muito, porque a gente erra. Mas acho que a gente tem que edificar, a gente tem que crescer. Todo mundo acerta. E eu queria falar agora sobre a sua carreira no jornalismo. Uma pergunta assim, você chegou na televisão, acredito que muitos jornalistas que estão chegando agora, querem trabalhar na televisão. Você acredita que você chegou onde você queria chegar ou você tem novos projetos, você quer ir atrás de outras coisas? Sim. Com todo o fator limitador de não entender em que momento a gente está. Em que momento do mercado a gente está, em que momento do jornalismo a gente está, da comunicação a gente está. E acho que isso é muito bom para vocês pensarem também. Eu não sei para onde vai. Vou contar um caso. Quando a Rádio Globo chegou em Belo Horizonte, logo depois desse projeto embrionário lá da Rádio CBN, a gente chegou a ter uma equipe que tinha uma equipe de esportes que tinha uns 18 pessoas. Não, 18 eu não sei, mas umas 15 pessoas. Hoje em dia não tem ninguém. Não tem nenhum. A Rádio Globo fechou em Belo Horizonte. Só tem a Rádio CBN. Então, as coisas... E isso foi em 2002. Ela já fechou em 2016, por aí. A gente está em 2019. As coisas têm acontecido com muita velocidade. Então, a gente tem que entender toda a dificuldade que o cenário eu ia falar que nos mostra, não nos mostra. A gente não tem ideia de que vai acontecer. Ainda assim, eu tenho as minhas ambições profissionais, porque eu estou vivo. Então, eu crescer cada vez quero mais. crescer. Chegar na televisão não foi algo assim, eu busquei desesperadamente. Não. Aconteceu. Estava trabalhando na rádio e continuo trabalhando na rádio e surgiu uma oportunidade. Uma oportunidade que me valoriza profissionalmente e, obviamente, me valoriza financeiramente. Então, beleza, eu quero trabalhar com isso. Então, pessoal, concluindo o raciocínio aqui, pedir pro Mário dar sequência aqui pra gente. Então, você acha que você quer continuar no jornalismo, continuar sempre buscando mais e mais? Hoje que eu penso, assim, qual era a minha situação antes? Eu fui um comentarista da Rádio Globo, da Rádio CBN em Belo Horizonte. Ok. É a minha cidade que eu amo, é tudo que eu conheço ali e tal. Ok, beleza. Eu fui convidado para ser o comentarista da Rádio Globo, Rádio CBN em São Paulo. Ok. É a cidade que eu nasci. Mas então, vamos lá, tô aqui. Em algum momento, eu fui comentarista da Rádio CBN. Eu sou o comentarista da Rádio CBN Brasil. Sim. A voz do futebol, voz do esporte, uma das vozes é a minha. Isso é muito legal. Só que isso não me permitiu acomodar. Surgiu a possibilidade da TV, eu vou para a TV. Eu vou lá, vou tentar crescer. O que eu queria? Eu queria trabalhar com futebol inglês, que eu gosto, que é uma paixão minha. Tô lá, tô fazendo. Futebol inglês é demais. Daqui a algum tempo eu posso ainda querer outras coisas. Eu tenho outras ambições. Mas eu não tenho... Hoje eu não consigo enxergar assim. Eu não quero hoje ser um correspondente fora do Brasil. Eu já pensei isso antes. Não quero mais. Eu acho que minha vida tomou outros caminhos, outras proporções. E fiquei velho, não quero. Quero ficar por aqui. Sim. Quero ficar perto do meu filho, minha cabeça mudou nesse sentido. Mas eu tenho muita ambição dentro do que eu posso ainda enxergar como uma possibilidade real aqui. Mário, vamos falar um pouquinho sobre futebol. Você assume qual é o seu time do coração? Sim. Qual que é? É um time que existia em Belo Horizonte. Existia, não existe mais? Clube Atlético Mineiro, não sei se você ouviu falar. Não, ele era chamado de Galo. Ele era chamado de Galo quando ele jogava. Tá jogando ontem, hein? Olha na minha cara, né? E o que eu sempre... Então, em BH, até por serem duas torcidas muito fortes, são duas torcidas muito fortes. A torcida do América é menor. Sim. É meio que não tem nenhum manual de redação que fale para você não revelar o time que você torce. Sim. Mas é meio padrão as pessoas não revelarem. Sim. E eu entendo bem, porque tem a questão da violência também.
Porque eu era escalado para diversos jogos. Eu fiz jogo do Cruzeiro, jogo do América, jogo do Atlético, a minha vida inteira. E eu ia a pé, eu ia de carro, parava o carro no estacionamento. Você corria alguns riscos. Sim. Ainda hoje você corre muitos riscos. Então, pediam pra gente não falar o time de torcida. Eu vim pra cá ainda com essa coisa assim, você não pode falar. Mas aqui não me falaram nada, pelo contrário, aqui me estimularam, aqui em São Paulo. Legal. Então você pode falar o time que você torce, não tem o menor problema. E eu trabalho na rádio e também aqui na TV. Quando eu falo aqui na TV, porque a ESPN é aqui atrás, né? Eu trabalho com o Juca Kfouri, que sempre falou que é corintiano, não tem. E aí eu pensei, vou falar, né? Já que é assim. Não tem problema. E eu preciso, na verdade, confiar em mim. Confiar em mim, porque eu sou capaz de fazer separação do que é o que o meu coração quer e o que meus olhos viram. O meu coração quer coisas maravilhosas, meus olhos viram coisas horrorosas. Então eu preciso saber separar isso. E eu preciso acreditar em mim. Não, e acho que é a maneira também como o jornalista aborda os assuntos de determinada equipe, né? Porque às vezes, por ele torcer para algum clube, muitos profissionais da área de comunicação hoje, por exemplo, que trabalham com futebol, são ex-atletas. Sim. E aí torcedores levam a mal a opinião deles por eles já terem jogado em clubes rivais. Ou de algum jornalista, porque, por exemplo, Mauro César, ele é flamenguista. Sim, ele é bastante criticado nas redes sociais pela maneira como ele aborda as demais equipes. Mas o pessoal diz que ele passa pano, por exemplo, o Flamengo. Não, ele bate e muito. Sim, no Flamengo. Ele mesmo já assumiu. Ele bate bastante no Flamengo. Fiz um programa com ele agora, terminou o programa. E ele falou exatamente, Flamengo ontem, não sei quando vocês vão ver isso, mas ontem o Flamengo perdeu pro Peñarol, jogando no Maracanã. E a gente passou 40 minutos do programa falando e o Mauro falou mal dos 40 minutos, a gente dividiu lá, nem sei se foram 40 minutos mesmo. Mas o Mauro deve ter falado mal 100% do tempo dele. Sim. Sobre o Flamengo. Então, é aquilo que eu falei. Não tem ninguém brincando disso. Né? Assim, o mercado é tão terrível, já está cheio de gente. Você tem que segurar a sua credibilidade. Você tem. Sim. Eu passei o tempo todo falando do Atlético, o tempo todo falando mal. Porque o Atlético venceu, mas venceu da vitória não muito foi uma mal. boa partida, né? O time não joga, o time não tem qualidade coletiva. E sair perdendo da maneira que foi. Isso, e não é isso, né? É perder a qualidade que foi, é ganhar como foi. Sofrido, porque né? falta coletividade, falta jogo, falta técnico. E aí você precisa falar, não tem como, vai preservar. Sim. Né? Você como torcedor do Galo, por exemplo, acho que é a terceira passagem do Levir pelo Galo, Eu né? acho até mais. E muita gente, quando ele chegou, não criticou a vinda dele. Sim. Gostou pra caramba. Você, na época que ele foi contratado, você foi desses que criticou ou você Retrocesso. falou, retrocesso, né? Retrocesso. E aí eu vou até, assim, nem tanto por culpa do Levi, por culpa de ter sido interrompido um trabalho que dava toda a pinta de ser um trabalho que poderia a longo prazo, a médio prazo, ser um trabalho conceitual, um trabalho interessante, com ideias novas de jogo, que foi o trabalho do Thiago Largue. Mas aí o time não pegaria a vaga para a Libertadores. Azar da Libertadores. Eu não acredito em vaga, acredito em trabalho. Você tem a vaga para fazer o que com ela depois? Para perder a vaga? Fazer igual o São Paulo fez? É isso. Então é melhor não ter a vaga, mas ter sequência de trabalho. Correto. Você sabe que daqui no próximo ano, não é que você vai ter a vaga, você pode ter um título. Foi o que o Corinthians fez com o Tite. Isso. Perdeu a vaga pro Tolima, manteve ele trabalhando no outro ano. Também não é fórmula redondinha, mas é um indicativo. Sim. Acho que pode acontecer, mas a chance de dar certo é bem maior superior do que dar errado. E é da cultura do nosso futebol também, né? Ser eliminado da Libertadores, por exemplo, Demissão. Não, é papo de demissão. Jardine, como né? foi com o Tite, na época, muito questionado e recém-contratado. O próprio Jardine agora também, ele não apresentava assim um bom trabalho, mas os clubes brasileiros não dão sequências quando eles são eliminados de Libertadores, Copa do Brasil. Você tem que olhar pro campo, tem que olhar pro campo e ver se o campo te dá alguma resposta. Algum resultado. Por mais que não venha o resultado, o campo te dá alguma resposta? Sim, esse time vai crescer, esse time está diminuindo o espaço do adversário, esse time tem jogo ofensivo capaz de envolver o adversário, esse time vai crescer. Mas ele está perdendo, ok, vamos esperar.
Porque o resultado ele é efêmero, ele passa. Sim. E aí na semana que vem você já não tem o resultado mais, Semana porque que vem você não você tem pode conteúdo. Sim. E, Mário, eu queria saber o que você acha do momento atual da seleção com o Tite. Você vê uma expectativa diferente, por exemplo, você acha que mudou muito da Copa do Mundo agora para essa Copa América que está chegando? Acho que não mudou muito, apesar de ter vários nomes mudaram. Acho que o pré-Copa foi muito bom, a Copa foi aceitável, o pós-Copa continua no aceitável. Estranho, porque tem resultados, né? Sim. Um empate e só vitórias. Mas o campo deu uma involuída. Eu acho que caiu um pouco, pensando especialmente no pré-Copa. No pré-Copa era muito bom. Mas no pré-Copa foi só contra as seleções sul-americanas. Não, também teve outros amistosos, mas contra as seleções sul-americanas que a seleção brasileira tinha muita dificuldade e que com o Tite passou a não ter. Então ali foi uma evolução. Agora eu acho que tem alguns problemas. Um problema imediato é a pressão de ganhar a Copa América. A Copa América é no Brasil e com a saída de diversos treinadores, o Pekerman saiu, vários trabalhos foram interrompidos. E com a saída de diversos treinadores, o trabalho do Tite é um dos trabalhos mais antigos, ao lado do Gareca e bem distante do trabalho do Tabárez, que esse não tem como competir. Esse é um trabalho de anos e anos. Quase 2 décadas. No Brasil. Ele precisa vencer. E ele sabe disso. Chega como favorito? Sim. Brasil, melhor seleção, né? Argentina, Uruguai. A Argentina não está jogando nada. Respeita. Mas é a Argentina, é o Messi que está do outro lado, né? Respeita. Assim como o próprio Uruguai, né? Com os Sim. Tabárez, que pode vir e fazer uma baita de uma Copa E a América. seleção de Luizito e Cavani, né? Não custa respeitar. Exatamente. Então acho que a seleção brasileira vive esse momento, que é um momento de tensão, parecido com o momento da Olimpíada, que precisa dar resposta e tal. E que isso faz com que o Tite ainda não consiga pensar na Copa do Mundo. Ele lançou um desafio, ele lançou metas, e era uma meta de longo prazo, a Copa do Mundo. A de médio prazo é agora. Termina agora. Ele ia preparar o médio prazo, esse era o curto prazo, o médio prazo é a Copa América, que precisa vencer. Tanto é que eu acho que se o Brasil vencer essa Copa América, dificilmente o Tite não vai ser o treinador lá. Com certeza ele vai ser o treinador da próxima Copa, vai ficar mais forte ainda se o Brasil vencer essa Copa América. Porque tinha muita gente... Eu só não vou garantir isso com certeza. Exatamente. Porque CBF é difícil, né? E se perder também a pressão Vai aumenta aumentar muito mais. mais, Porque a Copa, como você disse, foi aceitável. E fazer uma Copa América aceitável em casa e não sair como campeão... Mas é que a diferença hoje brasileira... é muito grande no futebol internacional. Né? Sim. O futebol praticado no Brasil é quase outro esporte. É muito diferente do que se joga fora do Brasil. De seleção não, é compatível, é próximo. Até porque eles jogam fora. Isso, e eles têm uma cultura tática bem boa, bem próxima da realidade dos clubes deles, dos atletas que jogam nas outras grandes seleções do mundo. Mas o nosso jogo aqui no Brasil é um jogo bem abaixo. E o futebol brasileiro não parou para repensar. Vai trabalhando com resultados, infelizmente. Então, galera, essa foi a entrevista com o Mário Marra. Mário, obrigado pela moral que você deu pela gente. Estamos aqui. A gente está muito feliz mesmo de poder vir para São Paulo e conhecer você. Sucesso para vocês. Nós viemos lá de Mogi das Cruzes só para conhecer você. Pô, é um prazerzaço. Essa vista maravilhosa da natureza. Então, vocês, sombrinha, tal. Passarinho aí. Para você ver. Então, Mário, é um prazer mesmo conhecer você. Espero que futuramente possamos trabalhar juntos em alguma área. A área da comunicação é muito grande, dá pra gente trabalhar junto em que muita seja coisa. numa Copa do Mundo. Com certeza. O meu Brasil campeão, não sua. Ele torce pra Portugal. O meu Brasil campeão. Gosto muito de Portugal também. Aí, tá vendo? Mas eu vou torcer pra Inglaterra. A geração da Inglaterra é muito boa. Boa. E tem tudo pra dar muito certo. Mas novamente, obrigado, Mário. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. O Mário aqui, ó, muito gente parceiraço. Valeu, gente. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Abraço.